Oi você, eu aqui, mais uma vez, nosso desafio de leitura bíblica. Aí, ó, Cleitos. Desafio de leitura bíblica, hoje dia de número 111. 2 Samuel, capítulo de número 12 e 13. 12 e 13. Bora, né? Seguindo. Ontem nós vimos a respeito do adultério de Davi, né? Davi comete o pecado. E hoje a gente vai ver a repreensão do profeta Natã para com a vida aí de Davi, né? Você vai ver aqui o pecado de Davi e o perdão de Deus. Como que isso é apresentado aí diante do homem segundo o coração de Deus, né? Você acha que vai ter passada de mão na cabeça? Não, nada a ver, né? A verdade é dura para todos nós. Independente disso, os nossos pecados, eles nos alcançam. A consequência dos nossos pecados, né? A cada um de nós. E não foi diferente com Davi. Davi, mesmo sendo um líder espiritual ali, um exemplo de fé, ele também foi preso aí preso no sentido de ficar preso na armadilha que ele mesmo fez, na teia de aranha que ele mesmo concretizou para ele mesmo, né? No próprio erro. Então aí você vai ver o que Deus, como é que Deus trata, né? Aquele que ele ama. Você acha que ele vai deixar você ser impune? Eu não vou contar não, você vai ver comigo aqui como é que ele vai tratar a vida de Davi, mas a consequência da falha de Davi, ela vem gravemente sobre ele e sobre toda a família dele, né? Então você vai ver aí como é que Deus confronta, disciplina, mas também ele conforta e oferece graça a cada um de nós. Bora. Natã repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Vai aí Natã explicar através de uma parábola, porque senão o rei ia não entender, ou ia fingir de besta, ou então ia achar que Natã tinha que sofrer as consequências. Mas assim, ele mesmo ia dar o veredito para ele próprio, né? Vamos lá, para você entender. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha. Quem é essa cordeirinha? Betseba, que comprara e criara em sua casa, crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado, do seu copo, bebia, dormia em seus braços, a tinha como filha, né? Urias cuidava da sua esposa com todo cuidado. Vindo um viajante, quem é a representação do viajante? O Davi, o homem rico. Não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Mal sabia ele, né, que Natã estava indo pelas beiradas para contar para ele a história real a qual Deus já havia revelado a Natã. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, olha só, tá? Ele deve ter caído para trás na hora. Tu és um homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi, rei de Israel, eu te livrei das mãos de Saul.
Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezares a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, fez-te a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e a darei ao teu próximo, a qual se deitará com ela em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Eu vou expor sobre ti, Davi. Essa será a consequência do seu pecado. A espada não se afastará da tua casa, a humilhação será pública sobre a sua vida. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Não morrerás, Davi, né? Mas e os demais vão perecer. Mas posto que com isto, deste motivo, a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua caça. Então o pecado foi perdoado, mas as consequências foram severas. E eis que ele veio a perder esse filho com Betseba. E aqui a gente vai ver mais à frente o luto de Davi e a soberania de Deus, né? A morte do filho de Betseba. Até o 23. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele, para o levantarem da terra, porém ele não quis, e não comeu com eles. E ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Ele mesmo resolveu perguntar, né? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou os vestes, entrou na casa do Senhor, adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Então eis que o filho, ele ficou doente, Davi jejuou, orou, mas infelizmente a criança veio a morrer. E a reação de Davi para isso foi adversa, né, ali. Ele mudou as suas vestes, comeu e ele foi adorar o Senhor. E aí o verso 21 vai dizer assim: disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e oraste, porém depois que ela morreu, se levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vendo ainda a criança, jejuei e orei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecera de mim,
continuará viva a criança, porque ele sabia, né? Natã havia confrontado a ele ali. Porém, agora que é morta, por que jejuarei eu? Não tem mais por que jejuar, né? Agora já foi findado, né? A vida. Porém, eu fazê-la voltar? Não tem como. Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Vai chegar o dia em que ele também morrerá, mas a criança não ressuscitará. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. E teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Então aí ele foi procurar a Betseba, né? Restaurar e consolar a Betseba. Vamos dizer que restaurou o casamento, né? Se é assim que a gente pode colocar a situação. E com o amor dos dois foi concebido Salomão. E a palavra vai dizer que o Senhor o amou também, a Salomão, né? Eis ali que Davi, verso 25, entregou nas mãos do profeta Natã e lhe chamou Gedidas, por amor do Senhor. Beleza. Aí, passados esses ocorridos, Davi segue para a vida dele de rei e de comandante de guerra. E vai aí a conquistar um novo território. Que local é esse? Rabá. Entretanto, verso 23. A vitória militar e a expansão do reino. Pelejou Joabe contra Rabá, os filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: Pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo acerca a cidade. Toma, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá. Pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo, trazendo o povo que havia nela, fê-lo passar as serras e picaretas e machados de ferro e em fornos de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Olha como esse comandante, né? Joabe era sensato. Ele sabia que se ele findasse a batalha, ele manda chamar Davi para que ele pudesse também dar uma ajuda, né, para poder finalizar a guerra, visto que os homens também estavam cansados, e ele pudesse ser aclamado ali como um vencedor daquela batalha. Eles conquistaram, venceram, e Davi coloca sobre a sua cabeça ali a coroa do rei dos Amonitas. E eis que eles venceram aí, o reino é expandido, o domínio aí dos Amonitas é conquistado. Capítulo de número 13. Capítulo de número 13, a gente vai ver a respeito de coisas que destroem a família. No caso aqui, a gente está falando da família de Davi. Imagina um castelo pegando fogo e ninguém grita fogo para que esse fogo seja apagado. É meio que está acontecendo aqui nesse pedaço da história. Você vai ver o pecado, não o pecado, mas assim, você vai ver
o quanto Absalão, o filho de Davi, vai cometendo coisas erradas e Davi não exercendo ali a autoridade como rei, como pai, como juiz, para corrigir Absalão. Isso inicialmente parece que não tem problema, mas lá na frente vai ter uma consequência muito terrível, né? O silêncio, muitas das vezes, diante do pecado, a omissão. Você sabe que está errado, você está vendo que está errado, mas você prefere ficar quieto e deixa rolar. Isso às vezes é muito pior, o desastre é muito maior. Capítulo de número 13, ele vai dizer assim: Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Então, Absalão, filho de Davi, tem essa irmã, Tamar, e aí ele de repente começa a gostar, não gostar do jeito irmão e irmã, mas gostar de um jeito homem e mulher, né? Tamar aí vai ser vítima de um crime cometido pelo próprio irmão, que vai ser dominado pela essa paixão, por esse desejo, mas já estou dando spoiler antes, né? Vamos lá. Angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era filho muito sagaz. Era homem muito sagaz. E ele lhe disse: Por que tanto emagreces de um dia para o dia? O filho do rei não me dirás? Então lhe disse Amnon: Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: Deita-te na tua cama e finge doente. Quando teu pai vier, vista-te e disse-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois, vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. E aí ele fingiu, assim como Amnon havia aí indicado a ele. Deitou-se, pois, Amnon, fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: Peço que minha irmã Tamar venha, prepare-se, pois, 2 bolos na minha presença, para que depois eu coma. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: Vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou. Fez bolos diante dele e os fez cozer. Tomou, pois, a assadeira, virou os bolos diante dele, porém ele recusou a todos da minha presença, e todos se retiraram. Então ele fez aí dizer que eu não vou comer na frente de todo mundo. Então disse Amnon a Tamar: Traze a comida à câmara, e eu comerei na tua mão. Tomou Tamar o bolo que fizera e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? Como é que ela ia explicar isso diante das pessoas? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Ela ainda pediu para que ele comentasse com o rei, falasse alguma coisa. Mas
ele se ficou ali descontrolado pelo desejo e pela influência das más companhias e acabou forçando aí, com os conselhos de Jonadab, a Tamar, sua irmã, a ter relações com ele. Verso 15. Depois, Amnon sentiu por ela grande aversão. Depois, né, não adianta, né? E maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe votara. Disse-lhe Amnon: levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou seu moço que o servia e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica, talar, de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o moço a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica, talar, de mangas compridas que trazias, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar, esteve desolada na casa de Absalão, teu irmão. Eis que ela ficou lá escondida com Absalão, depois que Amnon, né? Não foi Absalão que teve com ela, foi Amnon que passou a noite com Tamar. Mas Amnon a despreza depois desse ato errado, né? A humilha publicamente, porque ela estava com vestes de donzelas e ela não era mais uma donzela, mas ela mesma toma para si rasgar essas vestes de donzela e se esconde aí na casa de Absalão, se angustiando ali, desolada pelo que o irmão havia feito com ela. Verso 21. Ouvindo o rei Davi ficou sabendo do que acontecera. Todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava Amnon, por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Absalão ficou em silêncio. Davi odiou, mas também ficou em silêncio. De repente, uma omissão de ambos os lados, do próprio irmão, do próprio pai. Eis que o silêncio ali se instaura, mas a ira de Davi se acende, sem querer disciplinar o filho, né? Mas eis que Absalão, o irmão, esse sim, vai querer vingança e vai tramar um plano contra Amnon. Verso de número 23. Passado 2 anos, Absalão tosqueava em Bel-Azor, que estava junto a Efraim. Convidou Absalão todos os filhos do rei. Então, eis que a vingança estava ali no coração dele, e dele deixou passar 2 anos para ele planejar a execução dessa vingança aí contra Amnon. Convida aí Absalão, todos os filhos, foi ter Absalão com o rei e disse: eis que o teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venha o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, meu filho, não vamos todos juntos, para não se sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir comigo Amnon, seu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria este contigo? O rei já achou estranho.
já passou 2 anos, de repente ele falou assim, ele não vai lembrar, mas eu tô com isso aqui no meu coração e eu vou fingir aí que vou querer que ele me ajude a tosquiar as ovelhas. Davi achou estranho, perguntou, mas Absalão vai insistir e ele vai acabar deixando Amnon ir com ele, né? E os outros filhos vão com o rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, vamos encher ele de bebida, e eu vos disser: feri a Amnon, então o matareis. Beleza? Esse vai ser o grito aí que eu vou dar, e vocês vão para cima deles. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena. Sede fortes e valentes. Ele ainda mente ainda para os demais e fala assim, não sou eu que estou mandando não. É como se o rei estivesse mandando. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei, se levantaram com um monto, seu mulo, e fugiram. Iam estes ainda de caminho, quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou suas vestes e se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também suas vestes. Então, os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Deixa eu só ver aqui que eu não entendi. Então todos os filhos dos reis se levantaram como um monto, seu mulo, e fugiram. Iam estes indo de caminho. Eu não entendi isso aqui não. Peraí, que eu vou voltar. Você acha que fake news tem só na atualidade? Fake news existe também na Bíblia. O pessoal é um pouco exagerado. Sabe quando as notícias chegam aumentadas com os pingos nos is? Foi isso aí que aconteceu, Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Amnon estiver alegre, e o vinho vos disser, feri Amnon. A ideia era ferir Amnon e matar Amnon, né? E era isso. Os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiu. Então os filhos do rei fugiram todos, correndo. Iam eles ainda de caminho quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Na verdade, eles fugiram montados. Então o rei se levantou, se rasgou as suas vestes, lançou por terra, e todos os seus servos estavam presentes, rasgaram também suas vestes. Porém, verso 32, mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense, meu senhor, que mataram todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Amnon. Essa que é a verdade. Aumentaram aí quando chegar a notícia para você. O filho que morreu foi Amnon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que a sua irmã Tamar foi forçada por Amnon. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. E Absalão fugiu, depois que aí Abinadab confirmou, e Amnon realmente morreu. O moço estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha vindo muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis que aí vêm os filhos do rei, segundo as palavras do teu servo, assim sucedeu. A galera veio fugindo a cavalo, né? Mal acabaram de falar, chegavam os filhos do rei e, levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Choraram por causa de quê? De Amnon, que morrera. E Absalão, ele vai pegar o seu cavalo, pernas para que te quero, né? Porque agora ele fez a justiça com as próprias mãos. E ele vai fugir, vai se exilar.
em outra cidade. Absalão, porém, fugiu e se foi a Tamai, filho de Amiúde, rei de Gessur. E Davi pranteava a seu filho todos os dias, Amnon, que morrera. Assim Absalão fugiu, indo para Gessur, onde esteve 3 anos ali escondido. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. 3 anos ele ficou tentando matar aí o próprio filho para vingar ao outro filho que morrera, mas depois ele resolve que ele vai cessar essa busca aí, e aí ocorre esse afastamento aí entre pai e filho. Finalizamos aí o capítulo de número 13. Agora vamos para Lucas capítulo 16. Lucas capítulo de número 16, a gente vai ver a parábola do rico e do Lázaro. Jesus aí vai falar a respeito de outras instruções, a respeito de sabedoria, sobre coisas essenciais da nossa vida, no nosso dia a dia. Mas primeiro a gente vai ver sobre a administração desonesta, né? Como que funciona aí? Uma história terrena aí que Jesus vai utilizar para mostrar para nós uma lição espiritual a respeito de administração aí, integridade, responsabilidade diante dos recursos de Deus. Olha só. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado, como quem estava a desfraudar os seus bens, a se aproveitar aí, né, dos seus bens. Então, mandando chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador: consigo mesmo, que farei, pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebas em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma tua conta. Assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou o outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 contos de trigo. E disse-lhe: toma tua conta, escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis do que sua própria geração, do que os filhos da luz. E eu vos recomendo das tais riquezas de origem iníqua, fazeis amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornares fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará que é vosso? Ninguém pode servir aos 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas, né? Há um senhor aí que usa da administração dos recursos, usa dessa astúcia de administração de recursos, e
mostra aí o uso do dinheiro, no caso, o mau uso, né, sobre o dinheiro. Pega esse dinheiro aí para se beneficiar, faz eles pagarem, mas pagarem a menos e poder usufruir dessa riqueza sobressalente. Então, se você... Ele não era rico, ele era só o administrador, mas ele já estava administrando errado, como é que ele ia ser o grande possuidor, do grande Senhor? E aí Jesus fala, né? Se você é fiel no pouco, você também, quando tiver muito, você vai ser fiel. E se você é infiel, você serve ao Deus Mamon, ao Deus do dinheiro. E ninguém pode servir aos dois senhores. Ou você escolhe um lado, ou se você já está em cima do muro, você já serve a quem não serve a Deus, né? E aí, você não pode servir a Deus e às riquezas. Ou você escolhe um, ou você escolhe o outro. Se você escolhe um, você desprezará o outro. A quem nós temos escolhido? Como nós temos administrado, que temos possuído? Eis aí um questionamento para você pensar aí sobre o uso do seu dinheiro. Como tem sido a administração dele? Pensa um pouco aí. Você me fala. Parábola do jovem rico e o Lázaro. Mas antes disso, Jesus vai reprovar os fariseus. Olha só. Os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isso e ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse: Vós sois que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Vocês querem falar que ri disso porque vocês se encontraram nessa parábola. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde este tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu à terra do que cair um tio sequer da lei. Faz parte da lei de Deus você honrar a ele com suas ofertas. E se está escrito na lei, não adianta vocês tentarem se justificarem. Eu conheço o coração de vocês. Eu sei que vocês fazem parte dessa parábola. Vocês se encontraram nela. Por isso vocês estão a rir, a ridicularizar, a rir e a dizer que não tem nada a ver, mas nada a ver aí, ó, já pertence a Satanás. Se você se encontra aí e se acha pertencente e acha que não tem problema, fazer dar um jeitinho, é isso que essa parábola é para você. Pesado, né? Verso 18, acerca do divórcio. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Eu comentei isso numa outra vez que a gente estava falando, né? Porque era comum eles terem mais de uma esposa, mas às vezes eles simplesmente abandonavam a primeira esposa e casavam com a outra. Parava de se dar assistência à primeira. Então essa mulher era tida como repudiada, porque esse marido casava com a segunda esposa e ele simplesmente parava de dar atenção à primeira. E às vezes essa primeira esposa, ela encontrava uma outra pessoa e ela se casava, já que ele não estava mais nem aí para ela. E aí Jesus, ele fala que comete adultério, tanto quem casa com uma esposa que é repudiada, que o marido não a mais a quer, quanto esse marido também escolhe essa outra mulher. Então, por lei, a mulher repudiada, lá no Evangelho de Mateus, ela tinha direito ao divórcio. Eu comentei sobre isso, né? Então, essa mulher repudiada, ela antes de se casar, de fazer qualquer coisa, ela tinha primeiro que procurar um sacerdote e informar que estava sendo repudiada, para aí sim se divorciar, para aí depois poder se casar. Antes disso, não podia ser feito, para que ela não viesse aí a pecar diante de Deus.